Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo para neste sábado da quinta semana da Páscoa. Hoje, já encerrando esta quinta semana, para iniciarmos já nas próximas horas a liturgia do domingo, do dia do Senhor, do próximo que será o sexto domingo da Páscoa. Caríssimos, adentrando hoje já dia 9, né? Já estamos ali pertinho de celebrarmos Nossa Senhora de Fátima, mãe, neste mês, nossa padroeira, nossa cuidadora, que cuida de cada um de nós durante este mês, em especial as mães que amanhã celebram o seu dia. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia nos prepara para a conclusão desta semana de intimidade com Jesus, focando na realidade da missão. Ser escolhido por Cristo traz uma alegria profunda, mas também nos coloca em contraposição às lógicas do mundo. Isso é muita realidade, não? Começando pela primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 1 ao 10. Neste trecho, então, acompanhamos o início da segunda viagem missionária de Paulo. É um texto que revela como o Espírito Santo conduz a igreja de forma ativa e, às vezes, surpreende. Timóteo, o novo companheiro de Paulo. Paulo escolhe Timóteo, um jovem de boa fama, para acompanhá-lo. Isso sublinha a importância da transmissão da fé entre as gerações e da formação de novos líderes. É fascinante notar que o Espírito Santo impede Paulo de pregar em certas regiões, Ásia e Bitinia. Bitinia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, os impediu. Isso então nos ensina que que na missão em si não bastamos ter boas intenções, é preciso ter discernimento. Nem todo caminho aberto é o caminho de Deus, e nem toda porta fechada é uma derrota. Deus guia Paulo através de um sonho, o pedido de ajuda macedônico, né? Macedônio, ou macedônico, né? Seria assim. E é o sinal verde para que o Evangelho entre finalmente na Europa. E a pergunta que nos traz a primeira leitura é se nós sabemos ouvir os nãos de Deus. E nos lembra que, às vezes, ficamos frustrados quando nossos projetos comunitários ou pessoais não dão certo, sem percebermos muitas vezes que o Espírito Santo nos está reservando para uma Macedônia, onde a nossa ajuda é muito mais necessária, é muito mais urgente. Então, saibamos reconhecer o plano de Deus em nossa vida. Saibamos que, como dito ali anteriormente, nem todo caminho aberto é o caminho de Deus, e nem toda porta fechada é uma derrota. O salmo de hoje, o Salmo 99 e 100, dependendo da a tradução, aclamai, ó Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Perdão, às vezes eu leio rápido demais e o português sai bagunçado. Aclamai, ó Senhor.
Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Maravilha. Português faltou um pouco. Se a professora de português soubesse disso. Bom, este aqui é um salmo de júbilo e gratidão. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele nós pertencemos. Ou, como dito, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. E é uma resposta orante à condução do Espírito Santo na primeira leitura. Se pertencemos a Ele, podemos confiar em sua direção. Louvamos porque o Senhor é bom e a sua fidelidade atravessa as gerações. O seu amor é fiel eternamente. No Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 15, versículos 18 ao 21, Jesus encerra o capítulo 15 com um alerta realista sobre as consequências de permanecer na videira e de ser seu amigo. Jesus explica que o mundo odeia os discípulos porque eles não são do mundo. Ser cristão, então, é viver sobre uma lógica diferente, a do serviço contra a do poder, a do perdão contra a da vingança. Se o mestre foi perseguido, o discípulo não pode esperar um caminho de aplausos constante. A perseguição, então, não é sinal de fracasso, mas muitas vezes é a confirmação de que estamos no caminho certo. O motivo de qualquer resistência que sofremos deve ser exclusivamente por causa de Jesus e do Evangelho, e não por causa da nossa má conduta ou arrogância. Vivemos em um tempo onde queremos ser aceitos por todos. Jesus nos lembra que a fidelidade à verdade terá um preço, e nós temos a coragem de ser diferente quando os valores do mundo, o consumismo, o egoísmo, a desonestidade tentam nos absorver. Lembremos que muitas vezes os valores do mundo atual, além da própria ganância humana, seja para aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, tanto faz. A gente percebe que hoje até um pobre acaba se matando, gastando o que não tem para ter um iPhone do ano, né? Um iPhone 17 Pro, não sei das quantas, não sei das quantas. Para o quê? Para status, né? Isso daí é luxúria. Tem às vezes que posta aquela foto, parece que a pessoa tá lá na melhor das condições, é o rico do super dos ricos, né? Mas está devendo tudo, né? Que enganação, que luxúria, né? Às vezes a pessoa trata alguém necessitado com tanta pouca, como eu poderia dizer, trata com tanta pouca empatia, com tanta pouca cuidado, né? A gente percebe um mundo em que, ultimamente, a gente percebe que às vezes a gente não sabe quem que é rico ou quem que é pobre. Só sabemos que muitos estão caminhando e estão seguindo os valores do mundo. Quantos que a gente não percebe? Que atacam pessoas que defendem a nossa fé, que defendem a vida, que defendem o cuidado aos mais necessitados, que defendem a paz. Nós vimos do Papa ultimamente, nós vimos do Frei Gilson, o Papa porque defendia a paz, o Frei Gilson porque falava a realidade da nossa fé. A nossa fé é contra o aborto, porque ela é vida, né? Cristo é a vida. Cristo não aceita a morte, né? É um pecado nós matarmos. E matarmos uma criancinha ali é pecado. Então a gente defende a vida, a gente defende a paz, a gente defende a partilha. Mas a gente não apoia partido político, a gente não apoia guerra, a gente não apoia aborto, a gente não apoia a comunidade LGBT. A gente convida eles à conversão,
mas não que a gente apoie para que qualquer um vire. Não, não. Não entendamos errado. E muito mais. Saibamos que muitas pessoas que se dizem padres ou bispos, muitas vezes utilizam da fé para promover a política, para promover um lado político, e isso é errado. Eu não digo que é errado você mostrar que tal pessoa fez isso e aquilo pela igreja. Não é errado. Mostrar que Deus escolheu seus servos e estes servos fizeram valer. E para bem meditarmos neste sábado, dia que dedicamos também a Nossa Senhora, né? Primeiramente, assim como Paulo, que mudou sua rota para a Macedônia, peçamos hoje a graça de ser maleáveis na mão de Deus, que os nossos planos não sejam maiores que a vontade de Deus. Não tenhamos medo de não se encaixar em certas conversas ou atitudes que contradizem a nossa fé. Alguém lá fica muito para um lado político ou para o outro lado. Tanto faz, qualquer um dos dois está errado. Bem claro e bem preciso. Todos os dois lados, seja direita ou esquerda, Lula ou Bolsonaro, ou quem que seja, contradiz a nossa fé. Saibamos disso. O ódio ou a indiferença do mundo são apenas sombras que confirmam que nós estamos carregando a luz de Cristo. Lembremos do Salmo: nós somos o seu povo e o seu rebanho. Ser ovelha deste pastor é a nossa maior segurança, mesmo quando o mundo ao redor parece hostil. Peço perdão pelo tempo, tá? Rezemos assim: Senhor Jesus, ajuda-me a discernir os teus caminhos e a ter a coragem de seguir para onde o teu Espírito me apontar. Que eu não me perturbe com as incompreensões do mundo, mas que sinta a alegria de ser teu amigo e escolhido. Que a minha vida seja um sinal constante, que seja um sim constante à tua vontade. Senhor Jesus, ajuda-me a discernir os teus caminhos e a ter a coragem de seguir para onde o teu Espírito me apontar. Que eu não me perturbe com as incompreensões do mundo, mas que sinta a alegria de ser teu amigo e escolhido. Que a minha vida seja um sim constante à tua vontade. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem de Fátima, de São José, seu esposo, e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado sábado e nos encontramos logo mais para juntos refletirmos a palavra de Deus do domingo, dia do Senhor, no 6º domingo da Páscoa. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.